De volta com o nosso Tome Ciência, a gente discute hoje o semiárido nordestino, que é amplo, com a presença dos especialistas José Vieira da Silva, do Centro de Referência de Áreas Degradadas, aqui da UFAL, em Alagoas, a professora Vanderlan Bouzani, de Química, da Unesp e vice-presidente da SBPC, e o Zé Roberto Fonseca, do Instituto Agroengenho. A gente foi para o intervalo prometendo que íamos dar exemplos de regeneração. Antes, um pouco, eu vou, já que se fala em regeneração, vou eu me regenerar. Eu falei ali que havia um risco de virar deserto. Existe esse risco ou não? Quem me diria isso? Existe, professor Zé? Existe. É real e você já tem núcleos de desertificação no Nordeste. Praticamente todos os estados onde você tem Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, um pouco de Sergipe e Bahia também. Qual o problema todo da desertificação? Que estão tratando a desertificação como sendo uma consequência da seca. Não é só consequência da seca. Você tem consequência antrópica, tem consequência climática e tem a consequência da a ação, vamos dizer assim, das políticas públicas voltadas para a questão do combate à desertificação, que é muito mais complicado do que você combater simplesmente a seca. No combate à seca é uma forma de você amenizar. Na desertificação você tem que ser permanente e de longo prazo esse combate. Para você ter uma ideia, hoje para você trabalhar com uma área desertificada, se você for tentar recuperar, por hectare, que é uma área de 100 por 100 metros quadrados, são 10 mil metros quadrados, você está gastando aí hoje em torno de 15 a 20 mil dólares num prazo de 10 anos, para poder tentar recuperar uma área desertificada. Por quê? Porque você tem o comprometimento da vegetação, você tem o comprometimento do solo, em função da fertilidade e da microbiologia do solo, onde você não tem mais capacidade de regeneração. Hoje, se você pegar no Nordeste, do semiárido como um todo, partindo de imagens de satélite, por NDVI, por exemplo, onde você tem um índice de vegetação, mesmo em regiões onde possa cair alguma água, precipitação e chuva, 200, 300, 400 milímetros que seja, essas áreas que já estão desertificadas, mesmo com água, elas não conseguem mais ter uma regeneração da vegetação. Mesmo que se coloque o produto, tudo? Mesmo que se coloque o produto. Porque, como é um investimento, vamos dizer, alto, os órgãos ambientais, sejam oficiais, sejam ONGs ou que dê suporte a isso, não tem recurso para poder fazer. Uma que é caro você recuperar e outra que é uma coisa que está acontecendo da desertificação que está aumentando e é preocupante. É preocupante por quê? Porque a gente tem um semiárido que ele é o mais populoso do mundo, como a última definição que teve de 2017 pela SUDENE, aumentando a quantidade de municípios, mas também a população. A gente tem 27 milhões de pessoas no semiárido e 1 milhão de quilômetros quadrados, se você pegar. Isso dá uma média de 27 pessoas por quilômetro quadrado. Então, a pressão antrópica sobre os recursos naturais é muito grande, seja vegetação, seja água, seja o próprio solo. Então, se não tem capacidade de regeneração, não tem tempo para regeneração desses ambientes, a tendência é que estão sendo degradados cada vez mais, com intensidade cada vez maior, uma vez que você não tem nenhuma política pública específica para combate a isso. Mas poderia haver, como nós aqui conversamos, um trabalho de ir segurando, digamos, essa situação, para não se tornar inevitável. Daí eram os exemplos que a gente prometeu dar. Quais são as experiências produtivas? Começa, professora? Ficou animada com os exemplos? Ou o Zé Roberto? Quem começa aí com os exemplos? Vou pegar só um pouco da fala, né, do Zé Vieira. É uma visão importante. Eu acho que corremos esse risco. Mas ele mesmo declara, corremos esse risco por uma inépcia do governo, né, por falta de políticas públicas que se preocupem com isso, né, ou pelo custo dela, né? Mas, no meu entender, essas áreas não estão ficando desertas simplesmente pela ação antrópica, não é simplesmente o homem que está fazendo isso. Tem questões das mudanças climáticas, tem uma série de fatores. Tá? E esses é que me levaram... Isso preocupa desse ponto de vista, sim. Mas que a gente pode ter formas de tratar isso também. O que nesse contexto, eu acredito, como eu já disse antes, que
tem possibilidades, existe possibilidades de virar esse jogo, de melhorar essa condição, fazendo isso, melhorando a universidade, melhorando a formação de professores, introduzindo novas tecnologias. Ou seja, não podemos ficar achando que o semiárido vai virar um deserto. Vai terminar virando mesmo. Se todo mundo achar que é isso e não há uma mobilização no sentido inverso disso, do modelo de desenvolvimento que se dá para ele, nós vamos terminar incorrendo nesse processo. O que eu estava contando, o que eu ia falar como um exemplo, baseado também em toda a experiência da professora aqui, é que formas de produzir no semiárido, né? Mas tem um assunto interessante que é, por exemplo, a matriz energética, né? Como uma ação antrópica no semiárido, né? A matriz energética hoje do semiárido, se você pegar da Paraíba, é 56% madeira, carvão. 56%. Aí em qualquer pedaço arrebenta. Ou seja, e não tem muita alternativa, porque o bujão de gás passou para R$70, R$80. Ou seja, você vai queimar madeira. Então, ou você faz reflorestamento, ou faz manejo da caatinga. Chico Campelo, que é um amigo meu, um grande estudioso dessa área de projetos de reflorestamento também, vive batalhando com isso, teimando. Dá para você fazer manejo de caatinga, inclusive tirando lenha e usando lenha, né, do próprio semiárido para suprir uma parte dessa reserva energética. Eu acho que não é essa desertificação, essa mudança climática, ela está ocorrendo no mundo inteiro, lógico. Né? Sim, questão do clima do mundo. E questão exatamente por essa, eu acho que a quantidade de pessoas e uma série de políticas em muitos locais equivocadas. Por exemplo, em Araraquara, é uma região extremamente seca, São Paulo. Então, desertificação, perda de biodiversidade, eu não sou especialista, mas perda de biodiversidade é catastrófico para qualquer bioma, não é questão de ter chuvas. Né? Por exemplo, vegetação é extremamente importante para manter umidade, chuva, uma série de coisas. Ele é muito mais especialista, pode falar melhor que eu, mas eu faço parte do programa Biota FAPESP em São Paulo, que o Jolie é o coordenador. É um programa de biodiversidade. Então, esse é uma questão muito grande. Então, você hoje em dia, fazer carvão vegetal é um traço de primitivismo assustador. E numa região nordeste, onde você tem ventos e sol, onde você tem outras alternativas de energias, compatível com o mundo hoje conhecido como sociedade do conhecimento. Então, quando nós falamos de sociedade do conhecimento, que o conhecimento é fundamental para você melhorar a qualidade de vida das pessoas, para você trazer desenvolvimento, seja sustentável, para você trazer renda, nós olhamos, e eu assisto aqui esses dados, são estarrecedores. Esses aqui são políticas de governo. E o que é que falta a este país? Uma política de Estado. Um Estado que tem uma política mínima voltada para meio ambiente, para biodiversidade, para conhecimento, educação, onde você possa, seja o governo do partido A, do partido B, da bandeira vermelha, da bandeira verde, da bandeira azul, da bandeira preta, tenha um mínimo programa do Estado brasileiro, que é isso que acontece na maioria dos países que se dizem países soberanos, né? Porque o Brasil tem uma riqueza muito grande do ponto de vista de riqueza biológica. Isso até que chama atenção no aspecto. Agora, se você não tem conhecimento, não tem educação e não tem políticas, né, dirigidas para utilizar esse conhecimento, nós vamos ficar sempre... Vamos exatamente, me chamou a atenção nesse aspecto, exatamente o que falou Vieira no início do programa, que ele dizia, poxa, tem tanta coisa que são... Só me deu um exemplo, né, de plantas ou de organismos e de vida que só existe na região semiárida, não é isso? Sim. São endêmicos. São endêmicos. Isso é uma coisa fascinante. Mais específicos do uma coisa fascinante. Vou pegar um exemplo bem
representativo do semiárido, por exemplo, os cactos de maneira geral. Se nós pegarmos a coroa de frade, hoje você já tem reportagem, passou em outros canais aí, que usa a coroa de frade para fazer um prato, uma iguaria, doce ou salgada. Essa coroa de frade, né, você tira todo o miolo dela, faz só um prato lá específico. Custa R$120, R$150 nos grandes restaurantes, se você pegar. E aí você tem isso como sendo um atrativo para o semiárido. Só que esquece que uma coroa de frade, para atingir o tamanho adulto que deu um prato, ela leva 25 anos. 25 anos, que aquilo que não é quase uma vida de uma pessoa que vai consumir aquele prato. Você vai destruir Ou seja, essa biodiversidade. esse bioma que tem lá o cacto, esse cacto ele tem uma função específica dentro desse bioma, onde já tem estudos, e a gente está trabalhando com isso, tanto a parte de regeneração, a parte de recuperação, a parte de germinação, produção de muda de cactos, aonde você possa levar isso para retornar ao campo, vamos dizer assim, para poder inserir novamente no bioma. Em 3 anos, né, a coroazinha de frade ela vai atingir um diâmetro de 3 centímetros. Então é extremamente lento quando você pega esse crescimento. Quando você analisa o sistema radicular dessa coroa de frade, ela consegue captar água, porque ela vive num ambiente extremamente difícil, mas ela tem mecanismo de captação de água, que nesse sistema radicular da coroa de frade está associada à parte de bactérias, essas bactérias que são responsáveis pela fixação de nitrogênio esse que é compartilhado com outras plantas que estão em associação com essa coroa de frade. Então não é simplesmente você dizer, eu vou fazer um prato, uma iguaria, doce salgada, vender, vai ser um atrativo, vai ser uma comida típica. O cara vai me trazer isso, vai ganhar um dinheiro e vai destruir a natureza. E aí... Desculpa. E aí você tem todo esse contexto, onde você tem que analisar o semiárido como sendo um bioma específico. Agora você precisa conhecer. Se você não conhecer, você não vai transformar para melhor nunca. Você vai transformar para pior. Esse é o risco. Eu vou fazer mais um intervalinho. A gente volta já já com mais debates sobre semiárido. Instantinho só.